Esse episódio aqui só me deu uma confirmação. Eu acho que a Amelia e o Owen é um casal que nunca foi feito pra realmente acontecer. Olá, maratonistas de plantão, que bom ver você por aqui. Eu sou a Wookie e hoje nós vamos falar sobre o episódio 17 da 15ª temporada de Grey's Anatomy. Não dá pra dizer que esse aí foi um dos melhores episódios da temporada, longe disso. Eu achei um dos episódios mais fracos até agora, mas eu acho que tem as suas razões. Eles precisam começar a criar o ambiente porque a temporada tá chegando no fim e eles querem trazer alguma coisa muito chocante no final. E só pra constar, se você acompanha todos os vídeos de Grey's Anatomy aqui, você ainda não me segue lá no Instagram, eu tô muito triste, porque lá a gente tem um contato muito mais direto, eu tô sempre falando das séries. Segue lá, sério, @eric_auk, vai lá agora e segue. A Meredith, esse episódio quase não apareceu. Eu não sei se tem alguma razão pessoal na hora de gravar, por alguma coisa que impediu ela de estar lá nas gravações, por isso que ela apareceu tão pouco, mas é fato que não só nesse, mas no episódio passado também, a Meredith tá sumida na série. Além disso, todas as interações dela são sempre muito rasas, sempre muito previsíveis. Esse episódio, por exemplo, toda vez que ela aparecia era pra ter alguma coisa tipo: oi, DeLuca, você me perdoa? Oi, você tá bravo comigo? E ela ficou resumida a isso. Esse episódio aqui, sério, a Meredith não serviu pra nada. O Jackson fez os seus internos ficarem tirando a pele da tilápia pra fazer um tratamento que auxilia as pessoas que têm algum tipo de queimadura. É um tratamento real, eu já ouvi falar dele no Facebook, notícias, é uma coisa que eu já sabia de alguma forma. E mais, é um tratamento brasileiro e o Jackson fez questão de deixar isso bem claro na série, o Brasil ali sendo representado pelas tilápias. Com toda a situação do Vincent, com aqueles dois bebês criados em sacolas, tá uma coisa muito complicada, tá praticamente todo mundo dividido entre eu acho que isso vai dar certo e outras pessoas dizendo que isso com certeza não vai dar certo. E ainda tem todo aquele fator que o Vincent é doente, né, ele tem bipolaridade, essas coisas são muito sérias sim. De um lado a gente vê o Alex e o DeLuca tentando acreditar no projeto e querendo que aquilo aconteça, e do outro nós temos a Karina, nós temos a Bailey, nós temos a Meredith, de todo mundo meio que com o pé atrás, porque as chances de tudo aquilo dar errado são muito altas. A Bailey fala até mesmo daquele quagmire, não sei exatamente o que é, mas eu acho algum tipo de processo no hospital. Eu sei que a Karina provavelmente tá certa em relação a tudo isso, mas eu acho o pai do DeLuca uma pessoa insuportável. Ele é tipo muito chato mesmo. Toda cena que ele aparece ele é sempre muito arrogante, só ele tá certo, ele não ouve ninguém, ele é muito chato. Um dos dois testes que ele tinha ali de embriões crescendo na sacola acaba morrendo durante o processo. Isso divide todo mundo, que já estava dividido porque agora todo mundo tem certeza que ele tá fazendo alguma coisa errada. A Ted fez a sua viagem com o Thomas e esse episódio ela voltou já com algumas interações com o Owen. E logo de cara ele já encontra um caso que era basicamente um casal que teve um acidente, a esposa estava grávida e isso pode trazer algumas complicações pro bebê. Eu achei muito bom porque eles conseguiram explorar um caso que se relacionava diretamente com o personagem. Isso é muito bom porque a gente começa a dissecar cada camada da personalidade da Ted, né? Claro que nós já conhecemos muito da personagem porque ela é um personagem que tá aí há várias temporadas, ela sumiu um pouco, mas agora voltou, mas isso não nega tudo que nós já conhecíamos dela. Como a Ted grávida, nós ainda não temos esse conhecimento 100%, e com esse episódio nós conseguimos entender muito mais de quem é a Ted agora. Todas essas frágeis camadas que constituem uma mulher grávida. A Amélia e o Link se encontram no lugar meio que inesperado, que era tipo uma conferência de estudo sobre alívio de dor, e fez muito sentido a gente ver a Amélia lá, porque ela se relacionou com a Beth, e a Beth revelou pra gente que todo esse vício dela, todas essas drogas que acabaram com grande parte da adolescência dela, começaram depois que ela começou a usar alguns remédios para alívio de dor. A Amélia tá lá, fez todo sentido, ela queria entender mais sobre esse mundo e, sei lá, de alguma forma tentar fazer com que esse problema não aconteça mais. A princípio fica meio nublado pra gente as razões que levaram o Link a estar ali no mesmo lugar, na mesma conferência, qual seria o grande interesse deles, mas isso
não importa na hora, eu acho que logo de cara a gente consegue ver uma química incrível entre esses dois. Eu sei que na época a Amelia ainda tava com o Owen e tudo aquilo, porque desde aquele episódio lá que teve toda aquela overdose em massa, a Amelia e o Link, eles já tiveram algumas interações e eu achei que os dois se entendiam muito bem. E eu não sei vocês, na época eu já comecei a notar que tava rolando umas faíscas ali. Foi um momento muito vulnerável da Amelia, mas o Link conseguiu consolar ela e acabou que rolou sim umas faísquinhas bem básicas. No último episódio o Alex deu pra Jo teste de DNA pra ela descobrir tudo que tem no DNA dela, tentar descobrir de onde ela veio, seus ancestrais e tudo isso. Ela pede ajuda pra Meg, que é uma outra pessoa que também entende como ela se sente, porque a Meg também era adotada, também indica que ela passou pela mesma coisa, de tentar descobrir quem ela era, ter que descobrir todas as verdades por um tipo de teste de DNA, tentar descobrir se ela tem algum parentesco com alguém, da onde vêm os seus ancestrais, se é da Europa, se é da África, se é da Ásia, tem tudo isso. E esse teste consegue descobrir muita coisa só usando o seu DNA. Basicamente a Jo não tem traços no seu DNA nem de Alzheimer, nem de Parkinson e nem de Huntington, acho que é assim que se fala. Por fim ela descobre que ela é maior parte britânica e que ela tem uma prima chamada Martha Tomlinson. O Parker, aquele interno que é quase um hacker, ele se oferece na hora pra tentar descobrir mais sobre a família dela e tentar descobrir quem é a mãe dela. A princípio ela fica meio insegura, ela não quer de verdade descobrir quem é a mãe dela, mas dá pra ver que ela tava em um conflito interno. Por um lado ela queria muito descobrir, por outro lado ela não queria de jeito nenhum. A princípio o bebê da paciente da Ted estava tudo bem, ela ia conseguir salvar a mãe sem ter que tirar um bebê, mas infelizmente as coisas começam a complicar e todo o plano para recuperação da mãe muda quando eles percebem que aconteceu alguma coisa e as coisas não são mais tão fáceis. Enquanto isso, o clima entre o Link e a Amelia continua aumentando. Os dois, sério, eu não esperava, mas os dois se combinam demais e eu já tô shippando muito pra valer esses dois. A Amelia sempre se mostrou uma pessoa muito boa durante todas essas temporadas, e em especial essa temporada ela se mostrou quase a melhor personagem. O Link também já se mostrou uma pessoa incrível, toda aquela relação que ele quase teve com a Meredith, no geral os dois se conectam muito bem. Nesse meio tempo que a Ted tem que se preparar pra fazer uma cirurgia, ver como ela vai fazer e como ela vai salvar, o Vincent simplesmente se infiltra no quarto e fala pra mãe, mesmo que sofreu um acidente, que há uma chance dela colocar o bebê dela numa sacola e que é uma chance do bebê sobreviver. Claro que não há chance nenhuma, isso aí é um teste, tá nos estágios iniciais de pesquisa, eles não têm nem autorização, nunca nem terminaram um teste efetivo em animais, quanto mais fazer um teste logo de cara com humanos. Isso é totalmente fora de mão, inviável e não dá mesmo pra fazer. E o mais bizarro mesmo é quem sabe o Karev falasse sim, faça isso, eles colocassem o bebê ali, a mãe ficasse observando o seu bebê crescer por meses e meses e meses, sofrendo pra caramba e por fim ela perdesse o bebê. Isso iria gerar um trauma nos pais de uma forma imensa, seria muito pior do que se eles deixassem o bebê morrer ali, em vez de tentar fazer uma coisa nível Frankenstein, sabe? E como eu falei pra vocês, nós conseguimos descascar as várias camadas da Ted, porque a gente viu que mesmo ela sendo médica, mesmo ela entendendo toda essa situação, ela ainda ficou com um pouco de esperanças de que o Karev ia falar que isso existia, que era possível e que eles tinham chance de salvar aquele bebê. Porque eu acho que ali ela tava com uma sensação de empatia 1000 vezes maior. Como ela também tava grávida, em alguns momentos ela quase se colocou no lugar da mãe, então ela também ficou com um pouco de esperança de que esse tratamento conseguisse salvar o bebê, mesmo não tendo nenhuma esperança mesmo. Depois que isso tudo passa, a Ted tem meio que um breakdown, né, um colapso em cima do Owen, ela precisava de alguém. Quem melhor do que a sua pessoa? O Owen tava ali do lado, ele vivenciou tudo aquilo com ela. Coincidentemente, o Thomas tava tipo no final do corredor e ele observou toda essa situação, né? Ele viu os dois se abraçando ali, conhece toda essa situação antiga que os dois têm, então é impossível que ele não tenha sentido nenhum ciúmes. Ele sente sim que tem uma ameaça muito grande entre os dois. Tô gravando. Depois desse episódio que eles explicaram direitinho o que aconteceu com o Link, toda aquela coisa do paciente dele, que ele recomendou alguns remédios para alívio de dor, ele acabou ficando viciado. Mesmo caso com a Beth, nós percebemos que os dois têm um caso muito em comum. Os dois conseguiram, graças a tudo isso que aconteceu de externo, se conectar muito mais. Os dois compartilham de experiências, ambições, problemas passados muito similares, isso cria um laço de conexão. É muito maior do que a Amelia jamais teria com o Owen, porque o próprio Owen nunca conseguiu entender muito bem
tudo que a Amelia já teve que passar na vida, e o Link consegue entender e consegue dar esse apoio que ela tanto precisa. O próprio Link é um personagem que já passou por 30 mil coisas, né? Ele falou que ele teve câncer na infância, agora ele teve esse paciente aí que ficou viciado em drogas e morreu por causa dele. Ele se culpava por causa disso, tanto que ele disse que ele parou por um ano de praticar medicina pra conseguir se recuperar desse caso em específico. Antes que o Karev conseguisse dispensar o Vincent e o seu projeto, aquele cara é insuportável, meu Deus do céu. Aquele discurso todo babaca dele me deixou muito estressado. Sei que ele tem problema, mas mesmo assim, ele ainda é muito irritante. Basicamente, ele pegou toda essa pesquisa, não ouviu ninguém, não quis esperar pra ouvir nada do que eles iam falar, pegou as suas coisas e foi embora. Simples assim. No final, depois de toda aquela conversa com a Bailey conseguiu explicar pro Alex algumas coisas que a mãe dele estava passando, porque querendo ou não, a mãe tem sim as suas fragilidades por causa da sua doença, então ele precisava entender isso para conseguir ajudá-la. E a Jo decide que ela quer sim descobrir quem são seus pais. Ela chega no Parker e fala: descobre quem é minha mãe. Na verdade, ele não conseguiu se segurar e ele já tinha descoberto o nome dela, ele simplesmente virou o computador e mostrou pra ela o nome da mãe dela, e eu quero muito que eles explorem esse arco, porque é uma das coisas que eu tô mais ansioso aqui pros próximos episódios. E esse aqui foi o episódio 17, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim o que vocês mais gostaram desse episódio, comenta pra mim também se vocês concordam comigo que esse aqui foi um episódio muito parado e que vocês também perceberam que a Meredith praticamente desapareceu. E claro, eu também preciso que vocês me ajudem a escolher qual é o nome do chip entre a Amelia e o Link. Eu tô pensando aqui, eu não consegui imaginar nenhum que ficasse bom, tenho certeza que vocês são criativas e vão conseguir me ajudar a pensar em um que vai ficar perfeito. Foi isso aí, muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.